Abra sua Bíblia em Salmos de número 127. Salmos de número 127. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Mas na verdade só o verso 1 mesmo. Que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que há. Em vão trabalha quem? Quem o quê? Sim, mas Salmo 127, verso 1 diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Falar sobre governo do Senhor, eu quero trazer um trecho aqui de um livro. Queria que você ouvisse com atenção esse trecho. Agostinho afirma que Deus reina hoje, mas como a luz não existe para quem recusa abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. Essa é a causa de todos os nossos problemas humanos, uma vez que fomos criados para servi-lo. E quando servimos outras coisas em lugar de Deus, o resultado é todo tipo de problemas espirituais, psicológicos, culturais e até mesmo materiais. Sendo assim, precisamos que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Está no trecho, esse trecho está na página 120 do livro Oração, experimentando a intimidade com Deus, do Tim Keller. Eu vou ler novamente para que você preste bem atenção nesse texto. Agostinho afirma que Deus reina hoje, mas como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. Essa é a causa de todos os nossos problemas humanos, uma vez que fomos criados para servi-lo. E quando servimos outras coisas em lugar de Deus, o resultado é todo tipo de problemas espirituais, psicológicos, culturais e até mesmo materiais. Sendo assim, nós precisamos que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. Irmãos, no modelo universal de oração em Mateus 6, Jesus nos impulsiona a clamar pelo reino de Deus, pela vinda do seu reino, né? Venha a nós o seu, e seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Sim? Amém? Então, este reino, nós já aprendemos que ele não é deste mundo, e ele não vem com as características deste mundo, mas ele é manifestado aqui na terra pelo poder de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 11. Capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 14.
De outra feita, Jesus estava expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros tentando, pedindo para ele um sinal do céu. Sabendo ele que o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso ele mesmo serão os vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Então, irmãos, o reino de Deus, ele não tem aparência física, exterior, igual aos homens. O reino de Deus é o poder manifesto do Senhor em nosso meio. Então, aqui nesse texto, queriam dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu, que o que Jesus estava fazendo não era algo que vinha de Deus, era como se fosse uma feitiçaria, né? E Jesus diz: se eu expulso, como que vossos filhos, ou seja, os discípulos que eles conheciam, que eram judeus, estavam também expulsando os demônios. Não era só Jesus, os discípulos também estavam expulsando. Aí ele bota em dúvida. Então quer dizer que os outros também estão todos endemoniados? Mas ele diz: como é que eu posso expulsar por Beelzebu? No caso, como é que um espírito imundo expulsa o outro? Um reino dividido ele não prospera. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado a vocês. Então, o reino de Deus é chegado em nosso meio quando nenhum tipo de manifestação suporta o poder dessa graça redentora, aonde expulsa demônios, cura enfermos, liberta cativos, milagres acontecem, porque há uma manifestação do reino de Deus. Então, no modelo universal de oração em Mateus 6, Jesus diz: clame que venha o seu reino. Então, quando nós clamamos venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, manifesta o teu poder aqui em nosso meio. Manifesta a tua vontade. O reino de Deus, nós precisamos lembrar que quando diz que ele não tem a aparência desse mundo, quando nós vamos ler os evangelhos, nós vemos que os rejeitados daquela época, eles começaram a ter acesso ao templo que não tinham. Então as pessoas, elas não são rejeitadas para estar aqui. Pelo contrário, elas são amadas, elas são recebidas como estão e são instruídas por Deus a haver uma mudança de vida. O reino de Deus, ele quebra o estereótipo humano, porque no estereótipo humano tinha uma certa perfeição de apresentação. Então, diante das situações desta vida, nós precisamos deixar que o reino, que o Senhor que nos resgatou, ele seja o governante do nosso coração. Então, compreendendo que o reino de Deus não tem essa aparência mundana ou humana, é algo que vem dos céus, né? É algo extraordinário de Deus para a nossa vida. Nós vamos refletir sobre esse trecho que eu li para vocês. E esse trecho chamou muita atenção ao meu coração. Primeira parte desse trecho que nós lemos, diz assim: como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos. Medite bem sobre isso.
como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos. Feche os olhos de vocês. Dá para sentir que tem luz nesse lugar, não dá? Então, alguém que se recusa, já imaginou isso? Pode abrir seus olhos. Você sentiu que o ambiente tem luz, né? Você sabe que esse ambiente tem luz. Agora imagine você recusar, enxergar, né? Perceber que essa luz aqui existe, certo? Que a luz que está nesse lugar existe, que o sol brilha. Então, como a luz, ela pode não existir para quem se recusa a abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. Então nós vamos nos atentar para essa pequena parte do trecho do texto, né? Quem não deseja ver a luz, mantém os olhos fechados e nada será em sua vida iluminado. Você pode fechar os seus olhos para as situações da sua vida. Você pode fechar os olhos e ignorar o que está acontecendo. Você pode fechar os olhos e fazer de conta que nada está acontecendo. E muitas vezes é o que nós fazemos na nossa vida. Algumas vezes esse fechar de olhos é necessário, mas muitas das vezes não. Então, quando nós nos deparamos com uma afirmação dessa, eu acho muito interessante. Nós podemos fechar os olhos, uma das coisas que podemos fazer, fechar os olhos e pronto para a realidade. Vamos pensar numa questão vital. O caminho do pecado, ele é conhecido. O caminho do erro, a maioria das pessoas o conhece. Mas eu posso fechar os olhos para aquela situação. Em Provérbios 14, 12, diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas na verdade são caminhos que conduzem para a morte. Certo? Mas eu posso fechar os olhos e fingir de conta que está tudo bem, está tudo caminhando. Por quê? Porque geralmente nós fechamos os olhos para a realidade. Uma das dificuldades que nós temos é confrontar a nossa realidade. Estamos às vezes cansados até de confrontar a realidade. Nós estamos olhando para essa realidade e dizendo, meu Deus, de novo, mais outra vez esse mesmo problema, ou mais um novo problema, e assim nós vamos fugindo da realidade. Mas nós precisamos abrir os olhos para ser governados pelo Senhor. E o governo de Deus na nossa vida, sobrevenha o teu reino, ele vai realmente mexer conosco, para que a gente não feche os olhos para certas realidades. Muitas vezes nós queremos ignorar a realidade, porque parece ser mais fácil ignorar momentaneamente a realidade. Mas talvez, por tentar ignorar a realidade, você vai acumulando problemas, acumulando lixos, acumulando situações. Vou ser um pouco mais explícito. Talvez na sua casa tenha um problema com um familiar seu, ou um problema entre marido e mulher, filhos e pais, e você vai olhando para aquele problema, você chega cansado do trabalho, por exemplo, olha para aquele problema e diz, meu Deus, mais uma vez, tentar resolver isso aí. E a gente vai fazendo o quê? Chega um momento que a gente não aguenta mais aquela situação, e o que é que a gente faz? A gente bota debaixo do tapete, guarda num lugar escuro.
O que eu estou querendo trazer para nós hoje? É o seguinte: quando somos governados pelo reino de Deus, nós vamos ter que encarar de frente a situação, tá? E deixar que o Senhor que nos governa nos direcione. Qual é o nosso problema? Nós estamos tentando resolver de forma carnal coisas que devem ser resolvidas de forma espiritual. Então, como nós devemos fazer, pastor? Se você está governado pelo Senhor, você vai ouvir a Deus diante daquela situação. Então, como é que se ouve a Deus? Precisamos orar sobre aquela situação. Você vai dizer: pastor, mas eu tenho orado. Tudo bem, mas você tem ouvido o Senhor? Fica essa pergunta para nós. Porque nós oramos sobre situações, mas pouco ouvimos a Deus as resoluções. Porque nós queremos uma ação de Deus respondida como nós queremos, como nós desejamos. Aí é onde mora o perigo. Por quê? Eu estou esperando de Deus uma resposta conforme eu quero. E muitas vezes, quando nós vamos ouvir a Deus, Ele traz um panorama para a gente poder visualizar, e vai dizendo: ó, o caminho é esse, e você, mas esse caminho eu não quero. O caminho para mim mais fácil seria assim, assim, assim. Então, qual é o grande problema nisso? É que nós não estamos sendo governados pelo Senhor, estamos tendo dificuldade de ser governados por Deus, e estamos buscando, muitas vezes, alguém para culpar. E onde muitas vezes o problema também está em nós. Então, nós podemos fechar os olhos para a realidade, como nós lemos, e dizer, e esquecer que há caminhos para o homem que parece direito, mas na verdade são caminhos que conduzem à morte. O mundo pode nos cegar com as suas tentações, que é o que o mundo tem feito com muita gente. Se você observar, nós estamos sendo tão pressionados diante das dificuldades da vida, estamos sendo muito pressionados pelo sistema deste mundo, nós estamos sendo pressionados pela política, nós estamos sendo pressionados financeiramente. Então, as situações da vida, ela pode cegar com tentações. Como assim? Esquece tudo isso, esquece esse negócio de Deus, esquece essas questões, e vamos viver a carnalidade, que é mais fácil. Então o que o diabo usa? Parece que a vida do ímpio é melhor que a nossa, parece que é mais fácil para aqueles que se renderam ao diabo. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você: é mentira de Satanás. Firme-se no Senhor, se apegue com Ele esses dias, porque para viver as promessas, nós vamos ter que viver a fidelidade até o final. O mundo está nos oprimindo para que você esqueça também as promessas de Deus e se canse de lutar. E canse de lutar. Irmãos, na nossa vida, nós planejamos muitas coisas. Me lembro uma vez que eu e minha esposa estávamos passando uma crise no casamento. Crise no casamento, crise pessoal com Deus. E eu me vi numa situação que eu nunca planejei, nunca imaginei. Eu nunca me esqueço disso. A gente estava numa crise e ela procurou umas amigas da igreja, umas irmãs. Eu não era pastor titular, era pastor auxiliar nessa igreja. E chego em casa, tá as irmãs lá orando com ela. Eu me senti como um desviado, sabe aquele cara assim que está dando trabalho para a mulher
e os irmãos teve que ir na casa orar por mim, pelo meu casamento. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, para mim e para você. O crente, ele está sendo aperfeiçoado em Deus. E graças a Deus, porque quando o crente está na autoridade de Jesus, não importa se você é pastor, se você é um irmão da igreja, Deus usa as pessoas no momento certo. Nenhum trabalho no Senhor é em vão. E ali, eu me vi naquela situação, né? Poxa, estou dando trabalho, assim, de forma que teve que vir irmãos da igreja para orar aqui em casa, que o negócio estava difícil entre nós dois e tal. E eu quero dizer uma coisa para você, não mudou do dia para a noite, mas as orações investidas, elas trouxeram resultado no tempo certo. Por isso que muitas vezes é necessário que nós nos levantemos em Deus, nos levantemos no Senhor, na autoridade da palavra dEle, na vontade dEle, porque ser governado pelo Senhor é seguir toda a boa instrução de Deus, e Ele vai nos instruir, e muitas vezes nós vamos dar trabalho para Deus, mas Ele vai levantar pessoas para nos chamar de volta para o propósito. Mas você pode pensar, mas eu não planejei isso, eu não sonhava isso para o meu casamento, eu não sonhava isso para a minha vida. Quantos de nós, quando criança, estamos, ou adolescentes, sonhando o emprego ideal, a formação ideal, e quando a gente se encontra com a realidade, e aí muitas vezes nós queremos mascarar a realidade, mas não tem como mascarar, é enfrentar a realidade mesmo. Tem que haver esforço nosso, tem que haver disposição, perdoar, tem que haver esforço meu e seu. Por isso que ser governado pelo Senhor não é o desejo de muita gente. As pessoas não querem ser governadas pelo Senhor. Por quê? Porque Deus está ali instruindo, está nos amassando. Muitas vezes parece que Deus está dando um abraço tão apertado na gente, aquele abraço que tira o fôlego, né? E estamos muitas vezes buscando formas, caminhos, mas não existem outros caminhos. Só existe um caminho, a verdade e a vida. Por meio de Jesus, nós vamos encontrar com Deus, nós seremos transformados, nós seremos abençoados. Então, você pode olhar para a luz e pode dizer que ela não existe. Você pode olhar para o reino de Deus e dizer que ele não existe, mas ele existe. Você pode tentar fechar seus olhos para isso. Você pode fechar os olhos para a sua realidade. Você pode tentar fingir que não está acontecendo, mas está ali acontecendo. E quanto mais nós fingimos, quanto mais nós passamos por cima, mais acumulamos problemas. Então a melhor coisa que tem, o melhor conselho é tentar resolver logo a situação. Porque às vezes a gente fica na esperança, vai entender, vai ouvir, vai se posicionar, mas é necessário chamar para a realidade. E eu achei muito interessante esses trechos, porque como a luz não existe para quem se recusa a abrir os olhos, assim também é possível rejeitar o governo de Deus. Nós podemos falar da boca para fora, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Já parou para pensar nisso? Ser feita a vontade de Deus, na terra, na minha vida, como é feita no céu. Mas muitas vezes eu não quero essa vontade, eu estou rejeitando a vontade de Deus. Ah, não foi assim que eu planejei, não foi assim que eu sonhei, não foi assim que eu pensei. Mas se a demanda chegou na sua vida, Deus tem um propósito nela, amém? Outra parte desse trecho do livro, essa é a causa de todos os nossos problemas humanos. Uma vez que fomos criados para servir a Deus,
e quando servimos outras coisas em lugar de Deus, o resultado é todo tipo de problemas espirituais, psicológicos, culturais e até mesmo materiais. Então aqui nós vamos nos atentar para essa primeira parte que diz: esta é a causa de todos os nossos problemas humanos, uma vez que fomos criados para servi-lo. E aqui eu lembro do jovem rico em Mateus 19, que recebeu o convite de Jesus para acumular tesouro nos céus, e ele rejeitou esse governo, porque acreditava que tudo que ele tinha teria sido por sua força e não pela graça de Deus. O jovem rico foi convidado por Jesus, né? Disse: vem viver uma nova realidade de vida. Você quer ser perfeito? Vende os seus bens, dê aos pobres e me segue, e você vai acumular tesouro nos céus. E ali ele: não dá. E muitas vezes nós olhamos para isso e dizemos: poxa, que cara avarento. Mas eu faço uma pergunta para mim e para você: será que a gente não se comporta da mesma maneira? Será que muitas vezes nós não nos comportamos da mesma forma? E aí? Porque muitas vezes nós olhamos para o jovem rico, na história de Mateus 19, meu Deus, como é que pode, né? O cara foi convidado por Jesus para largar tudo e acumular um tesouro nos céus. E aqui você pode ponderar várias. Então, você pode pensar: mas o jovem rico, ele pensou, ele é só mais um profeta, ele é só mais um mestre, como é que eu vou vender tudo que eu tenho para dar para um cara que eu nem conheço? Apesar de o jovem rico reconhecer que Jesus tinha uma mensagem de salvação diferente do que saía da sinagoga. Você pode pensar: mas pastor, assim, não é fácil você largar tudo que você tem. Só que vamos compreender algumas questões aqui. Jesus disse para o jovem rico em Mateus 19 que para ele alcançar a salvação ele tinha que fazer o quê? Observar os mandamentos. Aí ele disse: mas isso eu já faço. Então aqui você pode traduzir o seguinte: talvez ele sentia um vazio dentro dele. Mas tudo isso eu já faço, o que eu preciso fazer ainda? Aí Jesus: então, se você quer ser perfeito, completo, existe algo que está atrapalhando de você se sentir completo. Venda todos os seus bens. Gente, presta bem atenção nisso. Teve pessoas que se ofereceram para andar com Jesus, para andar no seu ministério, e Jesus disse: isso aqui não é para você. Continue vivendo a sua vida, não precisa, está salvo, vai na paz. Mas ele fez um convite. Aí presta bem atenção, isso que nós precisamos meditar nisso hoje, deixar penetrar no nosso coração. Nós temos sido convidados pelo Senhor para viver coisas extraordinárias com Ele, e muitas vezes nós trocamos essas coisas por coisas muito menores do que o jovem rico.
Entende? O jovem rico foi a questão da riqueza. A gente troca o prazer do Senhor por coisas muito mais fúteis, sobre o corpo, sobre a mente, sobre o prazer de desfrutar coisas. Então, ser governados pelo Senhor é deixar que Deus, Ele por completo direcione a nossa vida, é entregar a nossa vida para Ele e permitir que por completo sejamos direcionados, corpo, alma e espírito, a nossa mente, o nosso coração, como estamos sendo guiados pelo Senhor, como estamos sendo direcionados por Ele. É isso que esse trecho está chamando a atenção. Eu posso fechar os olhos para a realidade, mas Deus deseja governar o nosso coração. E para que Ele possa governar o nosso coração, Ele está tirando coisas. Então, se nós fomos criados para servir a Deus e tem outras coisas que estamos colocando no lugar de servir a Deus, como por exemplo, servir a si próprio, servir a um trabalho, servir a uma profissão, no lugar de servir ao Senhor, o que eu estou querendo dizer aqui? Existe uma grande diferença entre minha vida é para glorificar a Deus. Então, tudo que façamos, certo? Você está lá no seu trabalho, por menor que pareça ser, você é gari, varre a rua, joga o lixo e tal, está fazendo para glorificar a Deus, porque você é governado por Ele. Você serve as pessoas no seu trabalho, porque hoje nós temos muito da alta performance e as pessoas estão fazendo porque querem que os outros olhem e digam: que bom, você é um ótimo profissional e tal. Mas a pergunta que fica é: eu estou fazendo por conta do dinheiro ou estou fazendo porque Deus completou a obra dele na minha vida e eu estou servindo com alegria? Por que eu estou falando, insistindo nisso, gente? Nos últimos dias, nesse tempo de muita pressão, o nosso coração está sendo muito provado por Deus, se nós estamos realmente amando a Deus, ou se amamos o que Deus nos dá, sabe? Tem pessoas que, quando estão na bonança, prósperos financeiramente e tal, tá ótimo, ele é só alegria, sorrisão, fazendo bem. E se Deus chega e tira tudo, o que é que sobra da pessoa? Sobra Cristo ou sobra nada? Nós estamos vivendo dias que tem pessoas que estão sendo provadas por Deus de ser tirado muita coisa. E o que é que está sobrando de mim, de você? Quando Deus começa a tirar coisas, quando Deus começa a remover certas coisas da nossa vida, o que é que sobra da gente? Qual é a nossa resposta? Porque muita gente só dá uma resposta quando tem muito. E algo que me pega muito de cheio aqui nesse trecho é que, uma vez que nós fomos criados para servi-lo, e quando servimos outras coisas no lugar de Deus, é como se viesse um grito de consciência de Mateus 6, 31 a 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, que é o que comer, beber e vestir. É interessante que quando Jesus fala isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a interpretação que eu tenho é buscar em primeiro lugar o que Deus veio fazer por intermédio de Jesus, que era o seu reino. Quando nós pedimos, venha o reino de Deus, quando nós estamos clamando para vir o reino de Deus sobre nós, estamos dizendo: venha tudo que o Senhor tem, o teu governo, as tuas bênçãos sobre mim, a tua direção é a melhor. Mesmo que hoje eu não esteja comendo o que eu queria, eu não tenho o dinheiro na conta que eu queria, mas eu estou sendo cuidado pelo Senhor, e a tua forma de cuidar é melhor do que a minha.
A tua forma de ser direcionado é melhor do que as minhas escolhas. Então a gente chega a uma conclusão aqui, que não seja governado pelas suas circunstâncias. Não se permita ser governado pelas circunstâncias. A gente viveu uma coisa interessante nesse Natal. Nos últimos meses, Deus começou a fazer umas coisas na minha vida que eu não esperava. Como assim? Coisas que para mim não é bom. Deus fechou todas as portas para mim. Portas de trabalho, fechou todas. De repente as portas se fecharam. E eu me vi em casa. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Por que as portas estão se fechando? E a resposta de Deus é porque meus olhos tinham que mudar de foco e focar na obra de Deus, no trabalho da igreja. Eu falei: Senhor, mas olha, é difícil, é apertado financeiramente, como é que vai ser? Só que eu decidi dessa vez me render por completo, me render totalmente. E é interessante como Deus coloca as coisas no lugar. Quando Deus vai colocando as coisas no lugar na nossa vida, isso pode servir de resposta até para você também. É interessante que a nossa preocupação, né, como diz a palavra aqui, o que você vai comer, beber ou vestir, e Deus começa a cuidar dessas coisas. Qual é o nosso problema? É que nós queremos ter independência, nós queremos ter as coisas e dizer assim: eu faço o que eu quero. Nós não queremos orar e dizer assim: Deus, cuida disso para mim, eu vou cuidar das tuas coisas aqui e o Senhor cuida disso para mim. O mínimo que pareça ser, até uma roupa, uma comida, enfim. Mas Deus começou a responder nos mínimos detalhes, que são coisas que muitas vezes nós esquecemos. São os mínimos detalhes. E aí, gente, esses dias eu olhei assim para a geladeira de casa. Tinha tanta coisa, tanta comida, carne para a gente passar o mês tão bem abastecido. Sabe, eu olhei assim, mesmo com as portas fechadas, as que eu quero abertas, Ele abriu outras de outras formas. E ali Deus começou a me confrontar com isso. Você só quer o meu governo quando é conveniente ou quando você pode administrar. Mas eu estou te ensinando que tem formas que eu trabalho que você não entende hoje, você vai compreender amanhã. E dizendo assim ao meu coração: tenha alegria, porque mesmo que você não tenha o controle, eu estou dando as coisas para você. Olhe para isso, olhe os mínimos detalhes. Está faltando alguma, porque é isso, nós queremos dizer que não falta nada, é porque a gente está sobrando com dinheiro para a gente fazer o que a gente quer. Só que não é sobre isso. Deus está dizendo: eu tenho controle. E da mesma forma que eu fecho, eu abro. Da mesma forma que você aparentemente tem uma segurança aqui, você pode não estar se sentindo seguro, mas em mim você está seguro. É saber observar o cuidado de Deus e glorificar. Por quê? A gente não vai ter problema de ter muito ou de ter pouco. A gente vai estar submetido a ser cuidado e governado pelo Senhor, a ser governado por Deus. É um desafio para a nossa carne. Estão entendendo, irmãos? Para a nossa carne é difícil esse governo de Deus, porque a gente quer ter o controle, a gente quer ter tudo na mão, a gente quer ser independente, a gente quer dizer que a gente faz. Mas, irmãos, Deus, Ele leva a sério o seu governo. Ele enviou o seu Filho para anunciar sobre este reino.
Nós precisamos compreender e nos submeter. E qual é o resultado de quem não caminha no governo de Deus? O resultado é todo tipo de problemas espirituais, psicológicos e até mesmo materiais. E aqui nós precisamos ser cuidadosos, pois alguém pode dizer: eu tenho sido governado pelo Senhor, e a minha vida só tem luta, né? Pastor, eu estou submetido ao Senhor, eu estou vivendo a vontade dEle, estou procurando fugir do pecado, estou assim, eu acredito que eu sou governado pelo Senhor, mas a minha vida tem muita luta. Então aqui a gente precisa separar o joio do trigo. Existe uma grande diferença entre os sofrimentos de quem obedece o Evangelho, porque nós estamos em guerra, não se esqueça disso. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, né? A palavra fala também em Romanos 8:18 que os sofrimentos do presente momento não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós estamos em guerra. Agora, existe uma grande diferença entre sofrimentos por desobedecer a Cristo, que é você estar fora do governo de Deus. Estão entendendo? Eu estou submetido ao governo de Deus e estou tendo problemas. Estou em guerra, porque nós estamos em guerra contra o inimigo do Senhor, que é o diabo. Mas Deus tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem nos coberto. Agora, quando não estamos no governo de Deus, grandes problemas acontecem conosco e com a humanidade. Nós estamos com a humanidade em grande colapso. Pessoas que foram afetadas na sua identidade, não sabem quem são, porque você vê um jovem dizer que não sabe quem é, um marmanjo de 30 anos, barbudo, de batom, brinco, andando na rua com a roupa de mulher e falando grosso. Gente, isso era a cena mais bizarra de qualquer besterol americano, para a gente que é, né? Isso é coisa de filme assim, a coisa mais absurda. E hoje é uma realidade de vida, de pessoas que estão, mas elas estão desgovernadas. Porque o governo de Deus, quando Ele assume, Ele coloca a sua vida no eixo. E é para colocar a nossa vida no eixo. E hoje nós temos um novo tipo de crente, né? É aquele crente que ele é crente no templo, é o crente instagramável. Tira foto das suas leituras diárias e tal, tem que ter aparência de crente, mas vai para a academia, é ali, ó, roupa sensual, mostrando o corpo todo. Você não sabe se ela foi para a academia treinar ou se ela está indo para a praia, de tão exposta. Sabe, esse novo tipo de crente. Mas irmãos, ser governados pelo Senhor é ser confrontados por Ele mesmo, é ter a nossa estrutura mexida, é você olhar para si mesmo e dizer assim: eu acho que eu sou bom, mas na verdade tem muita coisa ruim em mim. Eu sou mentiroso, fofoqueiro, eu penso mal, eu maquino mal. É você olhar para si próprio e dizer: eu preciso me arrepender, eu preciso mudar. Ser governado pelo Senhor é isso. E você vê um bocado de gente desmantelada e achando que a vida dela é boa, que ela está no caminho certo, está no rumo certo. Por quê? Porque tem uma leva de gente também desgovernada, no mesmo propósito do diabo. Nós começamos a perder o rumo cada vez mais, quando esses influenciadores digitais, né, por aí, começaram a ser referência para as pessoas. O casamento de artista é referência para as pessoas. Gente, nunca foi. A gente sempre viu que não vale a pena, que é um acordo. A gente sabe disso.
mas as pessoas estão buscando esperança naquilo que é líquido, que se dissolve com qualquer coisa. E ser governado pelo Senhor, não adianta você dizer, eu não quero. Só existe um caminho. Ou você caminha com Jesus, ou você caminha com o diabo. Ponto. Com o diabo nós conhecemos. Porta larga, parece que tem coisa boa, mas quando o diabo começa a cobrar o preço, meu irmão, o negócio é sério. O negócio é pesado. E, governado pelo Senhor Jesus, nós sabemos como é o resultado. Se o nosso coração hoje não estiver alinhado com o governo de Deus, serão as circunstâncias que vão governar a nossa vida. Nós precisamos alinhar o nosso coração. O ano está terminando. Nós podemos fazer um balanço do que foi o ano de 2025. Nós podemos refletir o que foi esse ano, o que é que fizemos, o que é que nós não fizemos, no que nós confiamos. É um ano que passou muito rápido, né? A gente sente que esse ano passou rápido, mas a palavra do Senhor diz que os últimos dias eles seriam estreitos, ia passar muito rápido, a gente talvez não fosse perceber, mas eu acredito que nós temos vitórias para contar, nós temos alegrias também para contar, nós temos esperança no coração para contar. Acredito que Deus fez coisas boas também nesse ano na sua vida. Acredito que 2025 não foi só um ano, sabe, de derrota. Não. Talvez você foi derrotado no seu orgulho. E você pensa que foi um ano de derrota. Talvez nesse ano você tentou insistir em coisas que Deus estava dizendo, abre mão disso. Mas eu quero chamar a nossa atenção que 2026 você seja governado pelo Senhor em todas as áreas da sua vida. Se tem áreas da nossa vida que ainda não é governada pelo Senhor, permita que Ele governe. Mas uma coisa que eu quero dizer para mim e para você: não fuja do governo de Deus, não fujamos do governo do Senhor, porque é o melhor caminho a seguir. Para viver as promessas de Deus, nós precisamos ser fiéis. E quanto mais o diabo levanta situações, quanto mais as coisas parecem que está nos oprimindo, e que a gente não vê o fim, é porque o fim está chegando. A provação está chegando no fim, e o inimigo está levantando de tudo para que você murmure, para que você desista, para que você abra mão. Permaneça fiel ao Senhor. Ele está cuidando de mim e de você. A palavra dele diz que bem sabe ele os pensamentos que tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Feche seus olhos, baixe sua cabeça nesse momento. E faça uma reflexão. Faça uma reflexão do que foi esse ano para você. Faça uma reflexão do que você viveu, da transformação que você precisa. Coloque diante do Senhor seus pensamentos e peça para que Ele alinhe o coração dele com o seu. Que você não veja dificuldade em ser governado por Ele. Coloque diante do Senhor os impossíveis da sua vida.
Coloque diante do Senhor os impossíveis que ainda existem. Coloque diante do Senhor e peça: Deus, esse é o impossível que ainda existe para mim, e eu preciso que ele seja mudado, transformado. Coloque isso diante do Senhor agora. Se tem impossíveis que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, coloque esses impossíveis agora diante do Senhor e diga: Pai, transforma isso em nome de Jesus. Colocamos os impossíveis diante de Ti, Senhor. Colocamos os impossíveis. Venha, ó Deus, em nome de Jesus, e quebra as cadeias. Vem em nome de Jesus no nosso meio os impossíveis, ó Deus. Vamos transportar disso. Nós vamos sair da mesmice. Nós vamos sair das dificuldades e vamos alcançar a plenitude que o Senhor tem para nós. Então quebra cadeias agora em nome de Jesus, ó Pai. As dificuldades que se levantam, faz cair por terra agora em nome de Jesus, ó Deus. Faz cair por terra todos os impossíveis da nossa vida. Em nome de Jesus, tudo que tem se levantado para nos derrubar, tudo que tem se levantado para nos atrapalhar de avançar na Tua vontade, que caiam por terra no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, que caiam por terra. Que caiam por terra agora. Que possamos ser fortalecidos na nossa mente, no nosso coração, para viver um novo tempo em Ti. Toda a opressão caindo por terra agora. Eu sou livre no Senhor para viver a totalidade das Tuas promessas para a minha vida, em nome de Jesus. Eu sou livre de toda a opressão. Eu sou livre de toda a marra do inimigo. Eu e minha casa somos livres, porque o Senhor conquistou essa liberdade na cruz. E eu quero viver debaixo do Teu governo, Senhor. Eu quero viver debaixo do Teu governo, em nome de Jesus, para a minha casa, para a minha família. Declare isso sobre sua vida, chame isso para a sua vida. Viver debaixo do governo de Deus, da boa vontade dEle, e que toda a opressão do diabo caia por terra no